A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãs. Estamos chegando com mais um momento do PLAB, Plano de Leitura Anual da Bíblia, dando sequência ao primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 23. Sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão, seu filho, rei sobre Israel, e ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas, e foram contados os levitas de 30 anos para cima, e foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38.000 homens. Destes, havia 24.000 para promoverem a obra da casa do Senhor, e 6.000 oficiais e juízes, e 4.000 porteiros, e 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos que eu fiz para o louvar, disse Davi. E Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Dos Gersonitas, Ladã e Simei. Os filhos de Ladã, Jeiel, o chefe, e Zetã e Joel, 3. Os filhos de Simei, Selomite e Aziel e Arã, 3. Estes foram os chefes dos pais de Ladã. E os filhos de Simei, Jaate e Ziza e Jeus e Berias. Estes foram os filhos de Simei, 4. E Jaate era o chefe, e Ziza o segundo, mas Jeus e Berias não tiveram muitos filhos, pelo que foram contados em casa de seus pais por uma só família. Os filhos de Coate, Arão e Izar e Hebron e Uziel, 4. Os filhos de Arão e Moisés. E Arão foi separado para santificar a santidade das santidades, ele e seus filhos eternamente, e para incensar diante do Senhor, e para o servirem, e para darem a bênção em seu nome eternamente. E quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre a tribo de Levi. Foram, pois, os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. O filho de Gerson foi Sebuel, o chefe, e quanto ao filho de Eliezer, foi Rebaías, o chefe, e Eliezer não teve outros filhos, porém, os filhos de Reabias se multiplicaram grandemente. O filho de Izar foi Selomite, o chefe. Quanto aos filhos de Hebron, foi Jerias, o chefe, e Amarias, o segundo, e Jaaziel, o terceiro, e Jecameão, o quarto. Quanto aos filhos de Uziel, Mica, o chefe, e Isias, o segundo. Os filhos de Merari, Mali e Musi. E os filhos de Mali, Eleazar e Quis. E morreu Eleazar e não teve filhos, porém filhas, e os filhos de Quis, seus irmãos, as tomaram por mulheres. Os filhos de Musi, Mali e Éder, e Jerimote, 3. Estes são os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, chefes dos pais, segundo foram contados pelo número dos nomes, segundo os seus chefes, que faziam a obra do ministério da casa do Senhor, da idade de 20 anos para cima. Porque disse Davi: o Senhor, Deus de Israel, deu repouso ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. E também, quanto aos levitas que nunca mais levassem o tabernáculo, nem algum de seus objetos
pertencentes ao seu ministério. Porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi da idade de 20 anos para cima, porque o seu cargo era de estar ao mandado dos filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras e nas purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, para os pães da proposição e para a flor de farinha e para a oferta de manjares e para os coscorrões asmos e para as assadeiras e para o tostado e para toda medida e mensura e para estarem cada manhã em pé para louvarem e celebrarem ao Senhor e semelhantemente à tarde e para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor nos sábados e nas luas novas e nas solenidades por conta, segundo o seu costume, continuamente perante o Senhor, e para que tivessem cuidado da guarda da tenda da congregação e da guarda do santuário e da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. 1 Crônicas, capítulo de número 24. E quanto aos filhos de Arão, estas foram as suas divisões. Os filhos de Arão foram Nadab e Abiú e Eleazar e Itamar. E morreram Nadab e Abiú antes de seu pai e não tiveram filhos. E Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio. E Davi os repartiu, como também a Zadok dos filhos de Eleazar e a Aimeleque dos filhos de Itamar, segundo o seu ofício no seu ministério. E achou-se que eram muitos, mais os filhos de Eleazar entre os chefes de famílias do que os filhos de Itamar, quando os repartiram. Dos filhos de Eleazar, 16 chefes das casas dos pais, mas dos filhos de Itamar, segundo as casas de seus pais, 8. E os repartiram por sortes, uns com os outros, porque houve maiorais do santuário e maiorais da casa de Deus. Assim, dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar. E os registrou Semaías, filho de Natanael, o escrivão, dentre os levitas, perante o rei, e os príncipes, Isadoc, o sacerdote, e Aimaleque, filho de Abiatar, e os chefes dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas. Uma dentre as casas dos pais se tomou para Eleazar, e se tomou outra para Itamar. E saiu a primeira sorte a Joiaribe, a segunda a Gedaías, a terceira a Arim, e a quarta a Seorim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Acois, a oitava a Abias, a nona a Jesua, a décima a Secanias, a undécima a Eliasibe, e a duodécima a Jaquim, a 13ª a Upá, a 14ª a Jezebeabe, e a 15ª a Bilga, e a 16ª a Imer, a 17ª a Ezi, e a 18ª a Apises, a 19ª a Petaías, e a 20ª a Jeesquel, e a 21ª a Jaquim, a 22ª a Gamu, a 23ª a Delaías, a 24ª a Maazias. O ofício destes, no seu ministério, era entrar na casa do Senhor, segundo lhes fora ordenado por Arão, seu pai,
como o Senhor, Deus de Israel, lhe tinha ordenado. E do resto dos filhos de Levi, dos filhos de Arão, Subael, dos filhos de Subael, Gedias, dos filhos de Reabias, Izias era o chefe. Isaritas, Selomite, dos filhos de Selomite, Jaate, dos filhos de Hebron, Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaaziel, o terceiro, Jecameão, o quarto, dos filhos de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Sami, o irmão de Mica, Izias, dos filhos de Izias, Zacarias, dos filhos de Merari, Mali e Muzi, dos filhos de Jaazias, Beno, dos filhos de Merari, da parte de Jaazias, Beno e Soão, e Zacur e Ibre, de Mali, Eleazar, este não teve filhos. Dos filhos de Quis, Jerameel, dos filhos de Musi, Mali e Éder, e Jerimote, estes foram os filhos dos levitas, segundo as suas casas paternas, e o chefe da casa dos pais, e bem assim como um de seus irmãos menores lançaram sortes igualmente como seus irmãos, os filhos de Arão, perante o rei Davi, e Zadok e Aimeleque, e os chefes dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 25. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério dos filhos de Asaf e de Emã e de Jedutum para profetizarem, com harpas e com alaúdes e com saltério, e este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Dos filhos de Asaf, Zacur e José, e Netanias e Azarela, filhos de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizava debaixo da direção do rei Davi. Dos filhos de Jedutum, Gidalias, Izere e Jesaías e Azabias e Matitias, 6, a cargo de seu pai Jedutum, para tanger harpas, a qual profetizava, louvando e dando graças ao Senhor. Dos filhos de Emã, Buquias e Matanias e Uziel e Sebuel e Jerimote e Ananias e Anani e Eliata e Gidalte e Romante Ezer e Josbecasa e Malote e Oti e Maaziote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, nas palavras de Deus, para exaltar a corneta. Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam ao lado de seu pai para o canto da casa do Senhor, com saltérios e alaúdes e harpas para o ministério da casa de Deus. E ao lado do rei Asaf e Jedutum e Emã, e era o número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, 288, e deitaram as sortes acerca da guarda igualmente, assim o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo. Saiu, pois, a primeira sorte a Asaf, a saber, a José, a segunda a Gedalias, e eram ele e seus irmãos e seus filhos, ao todo 12. A terceira a Zacur e seus filhos e seus irmãos, 12. A quarta a Isri e seus filhos e seus irmãos, 12. A quinta a Netanias, seus filhos e seus irmãos, 12.
A sexta, a Buquias e seus filhos e seus irmãos, 12. A sétima, a Gesarela e seus filhos e seus irmãos, 12. A oitava, a Jesaías e seus filhos e seus irmãos, 12. A nona, a Matanias e seus filhos e seus irmãos, 12. A décima, a Simei e seus filhos e seus irmãos, 12. A undécima, a Azarel e seus filhos e seus irmãos, 12. A duodécima, a Asabias e seus filhos e seus irmãos, 12. A 13ª, a Subael e seus filhos e seus irmãos, 12. A 14ª, a Matitias e seus filhos e seus irmãos, 12. A 15ª, a Jerimote e seus filhos e seus irmãos, 12. A 16ª, a Ananias e seus filhos e seus irmãos, 12. A 17ª, a Josbecasa e seus filhos e seus irmãos, 12. A 18ª, a Anani e seus filhos e seus irmãos, 12. A 19ª, a Malote e seus filhos e seus irmãos, 12. A 20ª, a Eliata e seus filhos e seus irmãos, 12. A 21ª, a Ote e seus filhos e seus irmãos, 12. A 22ª, a Gidalte e seus filhos e seus irmãos, 12. A 23ª, a Maaziote e seus filhos e seus irmãos, 12. A 24ª, a Romante Ezer e seus filhos e seus irmãos, 12. 1 Crônicas, capítulo de número 26. Quanto às divisões dos porteiros, dos coraitas, foi Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf, e foram os filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito, Gediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jateniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, Elioenai, o sétimo, e os filhos de Obed-Edom foram Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Isacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também a seu filho Semaía nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram varões valentes. Os filhos de Semaías, Otene e Rafael e Obed e Euzabade, com seus irmãos, homens valentes, Eliú e Semaquias. Todos esses foram dos filhos de Obed-Edom, eles e seus filhos e seus irmãos, homens valentes de força para o ministério, por todos 62. E os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. E de Oza, dentre os filhos de Merari, foram seus filhos Sini, o chefe, ainda que não era o primogênito, contudo seu pai o constituiu chefe. Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto, todos os filhos e irmãos de Oza foram 13. Destes se fizeram as turmas dos porteiros, entre os chefes dos homens da guarda, igualmente com os seus irmãos, para ministrarem na casa do Senhor.
E lançaram sortes, assim os pequenos como os grandes, segundo as casas de seus pais, para cada porta. E caiu a sorte do oriente a Selemias, e lançou-se a sorte por seu filho Zacarias, conselheiro prudente, e saiu-lhe a sorte do norte, e a Obed-edom a do sul, e a seus filhos a casa das tesourarias, a Supim e Oza, a do ocidente com a porta Salequete, junto ao caminho da subida, uma guarda defronte de outra guarda. Ao oriente estavam 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia. Porém, as tesourarias de 2 em 2. Em Parbar, ao ocidente, 4 junto ao caminho, 2 junto a Parbar. Estas são as turmas dos porteiros dentre os filhos dos coraitas e dentre os filhos de Merari. E quanto aos levitas, Aias tinha cargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. Quanto aos filhos de Ladã, Gessonita foi chefe dos pais Jeiel, dos filhos de Jeiel, Zetã e Joel, seu irmão. Estes tinham cargo dos tesouros da casa do Senhor, dos Amramitas, dos Izaritas, dos Hebronitas, dos Ozielitas. Sebuel, filho de Gerson, o filho de Moisés, era maioral dos tesouros. E seus irmãos foram da banda de Eliezer, Reabias, seu filho, e Isaías, seu filho, e Jorão, seu filho, e Zicre, seu filho, e Selomite, seu filho. Este Selomite e seus irmãos tinham cargo de todos os tesouros das coisas sagradas que o rei Davi e os chefes dos pais, capitães de milhares e de centenas, e capitães do exército tinham consagrado. Dos despojos das guerras as consagraram para prepararem a casa do Senhor, como também tudo quanto tinha consagrado Samuel, o vidente, e Saul, filho de Quis, e Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia. Tudo quanto qualquer tinha consagrado estava debaixo da mão de Selomite e seus irmãos. Dos Izaritas, Quenanias e seus filhos foram postos sobre Israel para a obra de fora, por oficiais e por juízes. Dos Hebronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700, que tinham cargo dos ofícios de Israel, daquém do Jordão para o ocidente, em toda a obra do Senhor e para o serviço do rei. Dos Hebronitas era Jerias, o chefe dos Hebronitas. De suas gerações, entre os pais, no ano 40 do reino de Davi, se buscaram e acharam entre eles varões valentes em Jazé de Gileade. E seus irmãos, homens valentes, 2.700, chefes dos pais, e o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas e os Gaditas, e a meia tribo dos Manasitas, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Amém.